Há momentos na vida em que você olha ao redor e tudo parece pesado demais. As responsabilidades se acumulam. As contas não param de chegar. As pessoas que você ama precisam de você. E no meio de tudo isso, você se pergunta: onde está a minha força? Como vou conseguir dar conta de tudo? Talvez hoje você esteja sentindo exatamente isso. Talvez você tenha acordado cansada, não apenas no corpo, mas na alma. Aquele cansaço que não passa com uma noite de sono. Aquele peso que vem de carregar tantas coisas sozinha, de tentar ser forte para todos, enquanto por dentro você sente que está desmoronando. Eu quero que você saiba de algo. Deus vê você. Ele conhece cada lágrima que você escondeu, cada noite em que você segurou o choro para não preocupar ninguém, cada vez que você sorriu por fora, enquanto por dentro estava partida. Deus sabe de tudo isso. E hoje, neste momento, Ele quer falar com você. A palavra de Deus nos diz em Isaías 40, 29 e 31. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você não foi criada para carregar tudo sozinha. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa ter todas as respostas. O que você precisa é de Deus. E Ele está aqui agora, esperando para renovar você. Quero contar para você sobre uma mulher na Bíblia. Ela não era famosa. Ela não era rica. Na verdade, ela estava em uma das situações mais desesperadoras que alguém pode imaginar. Seu nome era a viúva de Sarepta. Quando o profeta Elias chegou até ela, o país estava passando por uma seca terrível. Não chovia havia anos. As colheitas tinham acabado. As pessoas estavam morrendo de fome. E essa mulher, ela estava preparando a última refeição para ela e seu filho. Era literalmente o fim. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Depois disso, nada mais. E foi exatamente nesse momento que Deus enviou Elias até ela. O profeta pediu algo que parecia impossível. Me dê primeiro um pão. Você consegue imaginar? Ela estava prestes a fazer a última refeição da vida dela e de seu filho, e um homem aparece pedindo comida. Seria compreensível se ela dissesse não. Seria natural se ela guardasse aquele pouco que tinha. Mas sabe o que ela fez? Ela confiou, mesmo sem entender completamente, mesmo com medo, mesmo sem garantias. Ela pegou aquele punhado de farinha e aquele pouco de azeite e fez um pão para o profeta de Deus. E você sabe o que aconteceu? A Bíblia nos conta em 1 Reis 17, 15 e 16. Ela foi e fez como Elias tinha dito. Assim, houve comida todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Pois a vasilha de farinha não se esvaziou e a botija de azeite não secou, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Aquela mulher poderia ter guardado o pouco que tinha, poderia ter agido pela lógica humana, mas ela escolheu confiar em Deus. E Deus multiplicou. Deus proveu. Deus cuidou dela todos os dias da seca. Hoje, você pode estar olhando para a sua vida e vendo apenas escassez. Talvez você olhe para as suas forças e pense: não tenho mais nada para dar. Talvez você olhe para os seus recursos emocionais, financeiros, físicos, e veja apenas um punhado de farinha. Mas eu quero te dizer o que Deus está falando hoje para você. Confie em mim. Me dê o pouco que você tem. Me entregue o seu cansaço. Me entregue a sua dor. Me entregue os seus medos. E eu vou multiplicar, eu vou prover, eu vou renovar você. Deus não está pedindo que você seja perfeita. Ele está pedindo que você confie. Ele não está esperando que você tenha tudo resolvido. Ele está esperando que você coloque tudo nas mãos dele. A viúva de Sarepta poderia ter duvidado, mas ela deu o primeiro passo de fé. E foi isso que mudou tudo.
Foi isso que abriu as portas do céu sobre a vida dela. Mulher de fé, eu preciso te dizer algo. Você é mais forte do que imagina. Não pela sua própria força, mas pela força de Deus que habita em você. Talvez você tenha sido ensinada a vida toda que precisa ser forte sozinha, que precisa resolver tudo, que não pode mostrar fraqueza. Mas a verdade de Deus é diferente. A palavra nos diz em 2 Coríntios 12:9. Mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você não precisa fingir que está bem quando não está. Você não precisa carregar máscaras. Deus não te ama mais quando você é forte. Ele te ama do jeito que você é, com todas as suas fragilidades, com todos os seus medos, com todas as suas dúvidas. E sabe o que é mais lindo? É justamente quando você reconhece que não pode sozinha que o poder de Deus se manifesta em você. É quando você diz: Senhor, eu não consigo, mas eu sei que Tu podes. É aí que a graça de Deus entra em ação. Pense em todas as mulheres da Bíblia que foram transformadas por Deus. Sara, que era estéril e se tornou mãe de nações. Ruth, que era viúva e estrangeira, mas encontrou redenção e propósito. Esther, que teve coragem de arriscar tudo para salvar seu povo. A mulher samaritana, que era rejeitada por todos, mas teve um encontro com Jesus que mudou sua vida para sempre. Cada uma dessas mulheres tinha uma história de dor. Cada uma delas enfrentou desafios que pareciam impossíveis, mas elas tinham algo em comum. Elas confiaram em Deus, e Deus as transformou. Hoje, Deus quer fazer o mesmo com você. Ele quer pegar a sua história de dor e transformá-la em testemunho de vitória. Ele quer pegar as suas lágrimas e transformá-las em canção de louvor. Ele quer pegar o seu deserto e transformá-lo em jardim. Mas para isso acontecer, você precisa entregar. Você precisa confiar. Você precisa dar esse passo de fé, mesmo quando tudo parece impossível. Filipenses 4:13 nos lembra: tudo posso naquele que me fortalece. Não é pela sua força, é pela força de Cristo em você. Não é pela sua capacidade, é pela capacidade de Deus operando através de você. Você não está sozinha nessa jornada. Deus está com você, a cada passo, a cada lágrima, a cada vitória. E sabe o que mais? Deus não desperdiça nada na sua vida, nem mesmo a dor, nem mesmo o sofrimento. Ele usa tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28 nos garante. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aquela decepção que você passou, Deus vai usar para te fortalecer. Aquela porta que se fechou, Deus está abrindo uma porta melhor. Aquele relacionamento que terminou e te deixou em pedaços, Deus está te preparando para algo maior. Nada foi em vão. Nada foi perdido. Deus estava lá em cada momento, cuidando de você, moldando você, preparando você para este tempo de vitória. Agora eu quero fazer algumas perguntas para você. E seja honesta, não precisa responder em voz alta, apenas deixe que o Espírito Santo fale com o seu coração. Você tem carregado fardos que não são seus? Você tem tentado controlar situações que precisam estar nas mãos de Deus? Você tem deixado o medo decidir os seus passos em vez da fé? Há quanto tempo você não descansa verdadeiramente? Não apenas o corpo, mas a alma. Há quanto tempo você não permite que Deus cuide de você? Jesus nos convida em Mateus 11:28-30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está cansada? Venha a Jesus. Você está sobrecarregada? Entregue para Jesus.
Você está com medo? Confie em Jesus. Ele não vai te julgar. Ele não vai te condenar. Ele vai te acolher. Ele vai te curar. Ele vai te renovar. Hoje é o dia de você escolher caminhar vitoriosa. Não porque você é perfeita, não porque você tem tudo resolvido, mas porque você tem um Deus que é perfeito, porque você tem um Deus que já venceu, porque você tem um Deus que te ama incondicionalmente. A vitória não significa que você nunca vai enfrentar desafios. A vitória significa que você não vai enfrentá-los sozinha. A vitória significa que, mesmo nas tempestades, você tem uma âncora firme, e essa âncora é Jesus Cristo. Agora, vamos orar juntas. Se você puder, coloque as mãos sobre o coração. Respire fundo e vamos falar com Deus. Pai amado, eu venho diante de Ti neste momento. Venho como estou, sem máscaras, sem pretensões. Venho cansada, Senhor. Venho sobrecarregada. Venho com o coração ferido e com a alma cansada, mas eu sei que Tu me vês, eu sei que Tu me conheces, eu sei que Tu me amas. E hoje, Senhor, eu escolho confiar em Ti. Eu entrego nas Tuas mãos tudo aquilo que tenho carregado sozinha. Eu entrego os meus medos, as minhas angústias, as minhas preocupações. Eu entrego os meus relacionamentos, as minhas finanças, a minha saúde. Eu entrego tudo, Senhor. Perdoa-me por tantas vezes ter tentado controlar o que só Tu podes controlar. Perdoa-me por ter duvidado do Teu amor. Perdoa-me por ter caminhado na minha própria força em vez de descansar na Tua graça. Hoje, Pai, eu declaro que Tu és o Senhor da minha vida. Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha esperança. Eu creio que Tu tens planos bons para mim. Eu creio que Tu estás trabalhando todas as coisas para o meu bem. Eu creio que a minha vitória já está garantida em Cristo Jesus. Renova as minhas forças, Senhor. Cura as minhas feridas. Restaura a minha alegria. Enche-me do Teu Espírito Santo. Que eu possa caminhar vitoriosa, não pela minha força, mas pela Tua graça. Eu recebo agora a Tua paz, que excede todo entendimento. Eu recebo a Tua força, que me levanta quando estou caída. Eu recebo o Teu amor, que me transforma completamente. Obrigada, Pai, porque Tu nunca me abandonaste. Obrigada porque Tu estás comigo em cada passo. Obrigada porque a vitória já é minha em Cristo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Mulher de fé, você não está sozinha. Deus está com você. E Ele está te chamando hoje para caminhar vitoriosa. Não pela sua força, mas pela força dEle. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com outra mulher que precisa de esperança. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco em fé. E lembre-se sempre, Deus nunca se atrasa. Ele age no tempo perfeito, e o tempo de vitória da sua vida já começou. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, hoje e sempre. Amém e amém. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31.